Olá, paz do Senhor Jesus! Vamos continuar a leitura desta carta que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios tem muito a dizer sobre construir bons relacionamentos. Este é um dos principais temas do Novo Testamento. Os nossos relacionamentos devem ser dedicados, sinceros, altruístas e submissos. De uma maneira simples, Efésios exorta que nós nos relacionamos uns com os outros da mesma forma que Jesus se relaciona com o Pai e conosco. Então, nós estamos no capítulo 4 de Efésios, aonde Paulo diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de um modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para serem uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isto significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 1 minuto para nossa meditação. O primeiro versículo diz assim: Eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vocação é um chamado, é uma disposição, é uma habilidade. E aqui no verso 11, ele dá exemplos de vocação. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. São vocações. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós vamos pensar em algo. Até quando vai durar esta vocação? Até quando nós teremos no nosso meio estes homens com estas habilidades? Até quando nós teremos esta habilidade? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Nós já chegamos aí? Ainda não, tem muito caminho a percorrer. Então não seremos mais imaturos como crianças e nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Mas me diga, como que nós podemos deixar de ser crianças imaturas, crianças pequenas na fé? Pelo conhecimento. Há um versículo na palavra de Deus que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só assim nós deixaremos de ser empurrados por qualquer vento de doutrina e também nós não seremos mais influenciados quando alguém tentar nos enganar. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente em cada parte. Ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor.
Ou seja, cada membro na sua vocação, ajustado cada um trabalhando na sua função. Nós temos a comparação de um corpo humano. O pé não pode fazer o trabalho da mão, a boca não pode fazer o trabalho da orelha. E dentro do nosso corpo, cada coisinha tem o seu lado certo, a sua função, o seu trabalhar. Assim também é o corpo de Cristo. Temos que respeitar cada um a sua própria posição. Eu leio a palavra de Deus imaginando a situação. Nós paramos agora no verso 16 do capítulo 4. Mas o primeiro verso deste capítulo diz assim: Como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes. Olha, Paulo está suplicando para que eles entendam isso que ele está escrevendo. Esta palavra é para mim e é para você. Entenda o que ele quer dizer, entenda o ensinamento que Paulo está nos dando através do Senhor. Viva o teu chamado de um modo digno, de que não tenha com que se envergonhar. Amém?